Quem fala é o professor Gleudson Cunha. Irei trabalhar a unidade 2, falando a respeito de ângulos e como tem um subtema submúltiplos do grau. Fique atento, viu? Sétimo ano matutino vespertino. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá ok? Submúltiplo do grau. Nós sabemos, né, que para trabalhar o submúltiplo do grau, pegar um conceito rapidamente sobre ângulos. Quem lembra o que é um ângulo, né? O ângulo é um espaço definido por dois segmentos de reta que têm o mesmo ponto de origem, chamado de vértice. Observe a imagem que eu coloquei na parte inferior ali do lado direito de vocês, tá? Coloquei o segmento de reta OP e o segmento de reta OK. A partir do momento que eles se juntam, formou um ponto que é esse vértice, e esse vértice é essa abertura sobre ela para formar um ângulo. E a medida relacionada de ângulo nós chamamos de quem? Grau. Onde esse grau ela pode variar entre uma abertura mínima de 0 graus Celsius e a máxima de 360. Acima de 360, tá bom? Nós podemos encontrar esses giros, né? Eu de repente faço 2 giros, ou seja, 360 mais 360. E a partir disso aí nós podemos encontrar também os submúltiplos do grau, que são eles o minuto e o segundo. Então, só uma observaçãozinha básica, tá? 1 grau, que é esse símbolo dessa bolinha em cima, ele representa 60 minutos, né? E 1 minuto representa 60 segundos. Então, esses são os dois submúltiplos do grau. Dando continuidade ao nosso material aqui, nós vamos ver alguns exemplos que nós podemos encontrar esses submúltiplos. Na letra A, aí você vê, né, como nós vamos ler: 30 graus, 29 minutos e 38 segundos, 90 graus, 59 segundos, e na letra C, 21 minutos e 12 segundos. Em algumas situações no nosso cotidiano, nós podemos encontrar em termos de localizações, né? GPS, na geografia trabalhamos com latitude e longitude, ok? Vamos aprender um pouquinho mais sobre essas condições matemáticas. Transformações das unidades de medidas de ângulo, tá? O que nós devemos aprender em relação aos ângulos é fazer essa transformação desses submúltiplos, seguindo essa ordem: grau, minuto e segundo. Seguindo esse roteiro, se eu tenho uma unidade em grau e eu quero transformar em minuto, basta eu multiplicar por 60. Mas se eu quero transformar 1 minuto que eu tenho em segundos, eu multiplico em 60. E assim vai sucessivamente. Mas se eu quiser voltar, eu tenho 1 segundo, transformar para 1 minuto, eu divido por 60. E se eu tenho 1 minuto e quero transformar para grau, eu vou novamente dividir por 60. Mas lembre-se, olha uma observaçãozinha bem aqui. 1 grau é igual a 3.600 segundos. Por quê? Se você for analisar, 1 grau para minuto é vezes 60. Minuto vezes segundos é 60. 60 vezes 60, 3.600, tá? Isso aqui é só um pequeno conceito básico para que a gente possa entender essas transformações dessas unidades do submúltiplos do ângulo. Bom, vamos aqui o primeiro exemplo para uma situação que eu queira transformar, tá bom? O ângulo que está dito em graus, em minutos e segundos. Então vamos imaginar aqui suposto um ângulo de uma medição A ou B, cujo valor é igual a 45 graus. Como é que eu faço para transformar 45 graus em minutos e em segundos? Lembre-se da relação anterior. 1 grau ele é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Ou 1 grau é igual a 3.600 segundos. Então nós vamos fazer uma simples multiplicação. Nós vamos fazer uma efetuação de transformar primeiramente o grau em minuto. Quanto é 1 grau em minuto? 60, então eu pego 45 e multiplico por 60, que vai dar 2.700. Ou seja, 45 graus é igual a 2.700 minutos. Tá certo? Vamos botar outro exemplo aqui. É transformar também em segundos. Como que nós vamos fazer? Eu podia muito bem pegar esse 2.700 minutos e multiplicar por 60. Mas eu teria 2 trabalhos. Então o que nós vamos fazer? Nós sabemos que 1 grau é 3.600 segundos. Então eu pego o 45 e multiplico por 3.600, que vai dar 162.000 segundos. Ou seja, 45 graus é igual a 162.000 segundos. Tá? Alguma dúvida, turma? Vamos prosseguir. Uma situação 2. Agora vamos fazer o inverso, tá? Agora a medida do ângulo, o COD, né, que eu tenho mania de dizer,
que é a medida do lado C, ângulo O, lado D, ele tem um valor de 26.138 segundos. Aí você vai analisar lá naquelas 2 páginas anteriores sobre as transformações, que quando eu quero transformar de segundo em minuto e em grau, eu faço dividir por 60. Então, primeiramente, eu vou pegar esse 26.138 e vou dividir por 60. Analise bem nesse sistema, tá bom? Que eu vou pegar bem aqui, ó. Vou fazer essa divisão e eu vou ter um resto, né? Pegar 26.138, vou pegar aqui, tá bom? O 261 eu vou dividir por 60, vai dar 4. 4 vezes 60 vai sobrar 21, abaixo o 3. E aí, quando eu terminar, vai sobrar um resto. E aqui, ó, o quociente vai dar 435. Quem é esse 435? Ele é um minuto. Mas observamos que para fazer as transformações, o minuto, no máximo que nós podemos encontrar, é um valor de 60. E 435 é maior do que 60. O que nós vamos fazer? Transformar esse 435 minutos em graus. Então eu vou aqui analisar uma nova proposição e vou perceber que 435 dividido por 60, por que eu dividi novamente por 60? Porque a questão ele pede para você transformar em grau, minutos e em segundos. Primeiramente, vou mudar aqui, tá bom? De cor. Peguei o segundo, que eu vou botar só o S, e vou dividir por 60 para transformar em minuto. Eu botei em M. Observe-se que esse resto já é o segundo. Então, depois eu vou encontrar o meu minuto. O minuto é sempre o resultado do resto, tá? O segundo minuto sempre é o resultado do resto. E aí, depois que eu fiz essa divisão, né, de 435 por 60, observe que meu quociente, tá bom? Ele deu o número inteiro, tá bom? Que representa o nosso grau. Então, com isso, turma, fazendo essa transformação dessa unidade de medida, grau, minutos e segundos, quando o grau está em segundos, basta você dividir ela por 60 para encontrar os 3 submúltiplos. Então, o resultado de 26.138 segundos equivale a quem? 7 graus, 15 minutos e 38 segundos. Tá? Vamos para uma outra situação. Existem situações que também encontramos em medidas fracionárias de um ângulo. Por exemplo, tá? Esse valor de 30,12 graus. Observe, tá? Vou mudar aqui de corzinha aqui para você observar que esse ângulo acontece em número decimal. O que nós podemos fazer com esse número decimal? Podemos transformar esse número decimal em submúltiplos. Quem são os submúltiplos de grau? Minuto e segundo. O que nós vamos fazer? Simples. Vamos fazer a decomposição, separar o número inteiro do número decimal. Quem é o número inteiro desse valor total? É 30. Quem é o número decimal? 0,12. Então ela vai ficar o seguinte, ó. Primeiro iremos fazer a decomposição do grau, do 30,12, tá? Ela vai ficar quem? 30 graus mais 0,12. Depois que eu fiz essa decomposição, esse 0,12, que é o grau, eu vou transformar, que é o grau decimal, em minutos. Como é que a gente faz para transformar grau em minuto? Multiplicar por 60. Então, a gente multiplica por 60, tá? Que nós vamos obter esse resultado bem aqui, tá? De 7,20. Então, observe que o 30 já se tornou o grau, ó. O 30 já é o grau, tá certo? Então, a gente não vai mexer mais nele. A gente só vai mexer nesse segundo número aqui. Então, aqui, ó. Então, se eu pegar 0,12 vezes 60, multiplicando, vou encontrar um resultado de 7,20. E aí, mais uma vez, iremos fazer a decomposição, porém, dos minutos, né? Nós vamos chamar a transformação dos minutos decimais. Quem é um minuto decimal? 7,20. Aí eu vou pegar esse 7,20 e decompor novamente, separar o número inteiro da casa decimal. Como é que ela vai ficar? 7 minutos mais 0,20. Opa, então esse 7, que é o número inteiro, então ele já se torna quem? Os minutos. E o 0,20?
são o submúltiplo do minuto, que no caso seria o segundo. O que nós vamos fazer? Transformar, multiplicar minuto em segundos. Um minuto são quantos segundos? 60. Então a gente pega e multiplica por 60 e vamos obter esse resultado final de 30 graus, 7 minutos e 12 segundos. Tá, turma? Eu espero que vocês tenham compreendido. E aí, para que esse assunto ficar bem bacana, vocês vão aperfeiçoar fazendo uma agenda aí da atividade de vocês, do material da unidade 2, responder as questões 1 e 2 da página 16. Agora com vocês, qualquer coisa, tiver dúvida em relação a esse assunto, entre em contato comigo que irei tirar todas as dúvidas de vocês. Beijo do tio Gleudson, tchau e até a próxima.